Bem-vindos à Escola de Fundamentos, e a gente começou falando no vídeo anterior sobre a cruz, sobre quão importante é a cruz de Cristo na nossa vida, o que ela representa para nós, o que ela aponta para as nossas vidas como novas criaturas. E hoje eu quero falar um pouquinho com você, voltar um pouquinho lá atrás e falar um pouquinho sobre a queda. Da onde a gente partiu para que haja necessidade disso? Se a cruz é tão importante, por que a cruz é tão importante na nossa vida? E tudo isso porque Adão e Eva abandonaram a Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, no verso 12. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Isso aqui é muito importante a gente entender que por mais que eu e você nascemos e a gente não cometeu pecado nenhum, por causa de uma herança na nossa natureza, nós somos pecadores. Claro que a partir de Cristo Jesus, a gente vai ver isso, a gente ganha uma nova natureza, portanto, uma nova condição. Mas quando o ser humano nasce, todo ser humano nasce no pecado por causa do que Adão e Eva fizeram. Porque Adão e Eva eram, como a gente chama, os cabeças da humanidade. Eles representavam a humanidade. Então era muito importante o estilo de vida que eles decidiriam viver. Então, quando Adão e Eva, gente, eles desobedecem a Deus, lá no Jardim do Éden, a escolha que eles fizeram, então, afeta toda a raça humana que viria a partir deles. E aí, quando Jesus veio ao mundo, isso que é importante, gente, a gente falar da solução. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi enviado com um propósito específico a cumprir. Jesus não veio a passeio, Jesus veio com um propósito específico. Qual é o propósito específico de Jesus? Destruir as obras do diabo. E ele destrói as obras do diabo, destruindo essa antiga natureza que eu e você tínhamos, que nos afastava de Deus, a natureza do pecado, que nos afastava de Deus. A gente viu no curso anterior, onde a gente fala que nós somos família de Deus. Ele destrói uma natureza do pecado, para que hoje eu e você pudéssemos ter uma natureza santa e nós possamos ter vida com Deus. O que Deus quer com que você tenha vida com Deus. E quando a gente olha por isso, Jesus veio para isso. E eu quero ver com você nesse vídeo rapidinho 6 efeitos da queda de Adão e Eva. O que eles deixaram de legado para a humanidade? Número 1, uma visão própria deles foi deificada, ou seja, eles que eram criatura, eles que eram tidos como filhos de Deus. Lucas capítulo 4 vai dizer que Adão era filho de Deus. Quando Satanás vem e apresenta para ele alguma coisa, ele apresenta de tal maneira que Adão e Eva querem ser igual a Deus. Você lembra lá em Ezequiel e Isaías, quando fala do relato de Satanás, fala que ele queria colocar o trono dele acima de Deus. Ele queria ser como Deus, mas ele não era Deus. Porque como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus só há um. E aí ele apresenta então, já que ele não conseguiu fazer, ele apresenta isso para a humanidade. E aí Adão e Eva pegam isso, olha só o que diz Gênesis 3:5, diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás apresenta isso para eles. Vocês vão ser deificados. Vocês serão como Deus. Literalmente a expressão diz assim, como deuses por direito próprio. O que ele está pregando aqui? Independência de Deus. O pecado original é independência de Deus. Todo pecado, preste atenção, todo pecado, o cerne da questão do pecado é a independência de Deus. Eu não quero fazer da sua maneira, eu não quero pensar da mesma maneira que você. E Satanás apresentou isso para o homem. O eu dele se torna Deus. E você vê que na humanidade hoje você consegue perceber isso. O que eu posso ganhar? O que eu posso ganhar para ser melhor do que você? Isso é muito importante a gente ver, gente. E Cristo vem para solucionar isso. A gente já vai falar sobre isso. Nós estamos falando sobre 6 efeitos que a atitude de Adão ao pecar deixou para nós. Número 1, então a visão própria deles foi deificada. Ao invés deles se verem como filhos de Deus, eles começaram a se ver como Deus. Número 2, o conhecimento do bem e do mal tornou-se a força orientadora. Você lembra que Deus ele vinha para ter com Adão e Eva, e ele explicava para Adão e Eva, provavelmente, a gente não tem esse relato, mas a Bíblia diz que eles tinham comunhão, ou seja, Deus dispensava da sua sabedoria para Adão. Adão era dependente
da sabedoria de Deus. Adão era dependente da palavra de Deus. E aí quando você vê Adão correndo atrás de se tornar Deus e de poder escolher entre o bem e o mal, nessa independência, o que ele está falando? Eu vou decidir o que é bom e o que é ruim para a minha vida. Você não vê isso na humanidade? Às vezes as pessoas não querem aceitar Jesus, não querem entregar o seu coração para Jesus. Por quê? Porque elas querem decidir o futuro delas, para a vida delas. Elas querem ser dona do seu próprio nariz. E a gente sabe que a humanidade está fadada a ir para o inferno. Porque sem Deus, sem Jesus, Jesus sendo o único caminho, a gente não consegue ir para o céu, a gente não consegue experimentar Deus. Então, o que nós precisamos fazer com todo esse curso não é para a gente olhar para o lado e condenar, é para a gente ter mais compaixão das pessoas. E saber que as pessoas estão andando por um caminho que é um caminho de destruição, gente. Que o inferno não foi feito para as pessoas, mas porque as pessoas se venderam para Satanás, estão indo para o mesmo lugar onde Satanás está destinado. Então, a segunda coisa que a gente vê aqui é que o conhecimento do bem e do mal se tornou essa força orientadora. A terceira coisa que a gente vê é que o pecado e a morte começaram a reinar. Olha lá, Romanos capítulo 5, verso 14, diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então a morte e o pecado começaram a reinar, e a gente consegue ver, através disso, as consequências disso. O afastamento de Deus, maldições acontecendo, enfermidades. O corpo do homem não estava propício a enfermidades. Por quê? Porque era cheio da glória de Deus. E aí vem o pecado e começa a reinar no corpo do homem, a morte começa a reinar na vida do homem, e aí vem só destruição para o homem. Aí vem guerras, vem brigas, vem a carne, como diz o apóstolo Paulo, a carne que faz guerra ali entre o Espírito Santo e o nosso desejo, o Espírito de Deus, o desejo de Deus e o desejo do homem. Gente, é muito importante a gente ver os efeitos do pecado na vida do homem. Número 4, o que acontece? Satanás ganha autoridade. Por quê? Porque Deus tinha dado autoridade ao homem. Não é interessante que quando Jesus tem que enviar os seus discípulos, ele dá autoridade? E Jesus, quando vem ao mundo, ele diz: toda a autoridade me foi dada. E quando Satanás quer testar Jesus, ele fala: isso tudo me foi dado. Quem foi que deu aquilo tudo? Quem foi que deu o reino desse mundo para Satanás? Foi Adão. Adão tinha uma autoridade. E quando ele decide trocar e pegar o bem e o mal, decide se parecer como Deus, ele dá da sua autoridade para Satanás. E quando ele deu da sua autoridade para Satanás, Satanás começa a ser autoridade sobre o homem. Satanás, então, ganha autoridade na vida do homem. O quinto ponto que a gente vê aí, está aí na sua apostila, é que o julgamento era o destino do homem. O pecado produz um salário. O homem não estava destinado a morrer. O homem estava destinado a viver. E não somente viver por muito tempo, que a gente vê que era isso que acontecia, né? A gente vê lá Matusalém, tantos homens que viveram tanto tempo. Mas aí você começa a ver que eles começam a diminuir. Por quê? Por causa dos efeitos da morte e do pecado. E aí com isso entra o julgamento. Por isso Jesus, lá na frente, ele vai dizer que aquele que aceita o sacrifício dele não será condenado. Aquele que não aceita já está condenado. Por quê? Porque o pecado já está condenado. E quando o pecado começa a reinar dentro do coração do homem, o homem passa a ser condenado. E Jesus fala, o homem já começa a sua vida condenado. Ah, meu Deus, Deus é o tão mal. Não, Deus plantou, presta atenção, Deus plantou tudo para o homem viver com vida. O homem escolheu não ter a vida. O homem escolheu vender o seu direito para Satanás. Então não é Deus que é mau, o homem é que abriu mão do seu direito. E, portanto, toda a humanidade não tem esse direito até que, a gente viu na aula passada, até que Jesus entra na história, até que Jesus faz parte da nossa história. Mas qual é o efeito do pecado aqui? Para você ver como é que o pecado ele é tão nocivo no ser humano. Então, o quinto ponto é o julgamento era o destino do homem. E o último é que a glória de Deus sai do homem.
O homem era revestido de glória. O homem era revestido do caráter de Deus. Mas mesmo assim o homem teve um livre-arbítrio. Mesmo assim o homem tinha uma escolha. O que o homem perde? O homem perde a glória de Deus. O homem perde a natureza de Deus, como filhos de Deus dentro dele. Né? Eles sabiam que eles estavam nus, não apenas falando da consciência física, mas da sua condição decaída. Eles sabiam que não eram mais aquele Adão e Eva que Deus tinha criado. Eles sabiam. Por quê? Porque a glória de Deus já tinha saído. Então, gente, na cruz, Jesus respondeu às consequências de tudo o que havia acontecido no Jardim do Éden. Jesus, na cruz do Calvário, ele restaura isso em nós, ele restaura a nossa imagem de maneira correta. Nós somos filhos de Deus. Ele restaura a glória de Deus no nosso coração. Ele afasta de nós esse julgamento que era para condenação. Ele afasta de nós, gente, como nós vimos aqui, essa questão de nós sermos o centro da história. O que vai sendo produzido em nós, gente, através da cruz de Cristo, é que a nossa vida vai apontando cada vez mais para Jesus. Que isso possa abençoar o seu dia. Que você possa ter a graça e misericórdia das outras pessoas apresentando, e a gente vai ver isso nesse curso, apresentando a obra salvadora de Jesus para as outras pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.